Nós agradecemos a Lu pela música e queremos só colocar para vocês, nós temos o irmão Paulo Amaral. É tio Paulo, ele está hospitalizado com Covid em Campinas, então nós devemos orar por ele e também pela família. Tá? E quero também relatar para a igreja que hoje cedo nós recebemos uma boa notícia. Na semana passada, nós oramos em favor do Maurício, e a gente pede que a gente continue orando pelo favor do irmão Maurício, neto da irmã Maria Helena. Nós mostramos aqui uma imagem dele, é membro da igreja do IACS, e durante essa semana ele teve um progresso com relação ao quadro de saúde dele. Ele está se alimentando sozinho, começou a falar, se comunicar de maneira mais assertiva, e isso, na verdade, é a grande bênção de Deus para a família. Tá? Então, a gente também pede em favor do Josué, que é um médico adventista, que estudou aqui no IACS, da igreja de Cachoeirinha, que vocês possam orar por ele também. Também está com Covid. Nesse momento, eu quero convidar vocês para que nós possamos curvar a nossa fronte e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, nós iremos agora abrir a Tua palavra e que ela possa transmitir o recado de Deus para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. As 7 igrejas do Apocalipse, elas representam primeiro 7 congregações históricas, né? Havia muito mais do que 7 igrejas na Ásia, mas Deus escolheu 7 para representar 7 períodos proféticos. E nós temos a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, né? E essa igreja de Laodiceia representa a igreja remanescente, a igreja atual. E diante dessa igreja, veja que Deus ele tem alguns medicamentos prescritos para esta igreja. E eu quero convidar você nesse momento para que nós possamos conhecer esses medicamentos. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 18. Aqui está o conselho de Jesus Cristo a esta igreja. E ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Nós temos aqui 3 medicamentos. Um deles representa o ouro puro, que representa a fé salvadora. Essa fé viva que transforma, provada no fogo, que é mais valiosa do que ouro. Nós temos também aqui o colírio, que representa o Espírito Santo, que faz com que cada um de nós consigamos enxergar as nossas debilidades, fraquezas, e tem essa obra de restauração, de mostrar o pecado. E nós temos aqui essas vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se seja manifesta a vergonha da tua nudez. E nós poderíamos passar, quem sabe, algumas boas horas estudando esses 3 remédios diante dessas declarações proféticas aqui. Mas eu quero, nessa manhã de sábado, explorar a expressão a vergonha da tua nudez. E o que representa a nudez ou essas vestes que são apresentadas com a intenção de cobrir e de presentear a igreja remanescente? Para isso a gente precisa ir lá para o Antigo Testamento, da onde na realidade essas expressões elas foram cunhadas, é onde nós temos a origem. E se você for para o livro de Gênesis, eu convido você agora a fazer isso, Gênesis capítulo 3. Esse capítulo começa com um tom assim, com palavras ameaçadoras, que descrevem essa primordial tentação. E quando nós olhamos para essa tentação, o texto diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
E com esse tom, esse capítulo começa, mostrando essa tentação primordial, aonde o ser humano, aqui o casal Adão e Eva, tem no coração um desejo, através da sua cobiça, eles têm um desejo de conhecer o bem e o mal, de receber esses atributos, ou poderia dizer assim, participar dos atributos divinos. Ou, em outras palavras, essa intenção do ser humano de ser Deus, essa autossuficiência que acontece inclusive também, não só na vida do casal, mas também na nossa vida. E essa autossuficiência foi o problema do casal, foi o problema de todo o povo de Israel e continua sendo o problema da igreja e da igreja remanescente e da igreja de Laodiceia. E quando nós olhamos para essa tentação primordial, nós percebemos que Deus então colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e na proposta de Satanás, na sua conversa, no seu diálogo com Adão e Eva, com Eva primeiramente, nós percebemos que a serpente apresenta que Deus estava escondendo ou tirando, quem sabe, privilégios. É como se o casal fosse vítima dessa situação e Deus estivesse evitando, quem sabe, que aquele casal tivesse a oportunidade de conhecê-lo. E aí, como proposta para Deus afastá-los dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, colocou ali então a advertência dizendo o seguinte, que no dia que comeres certamente morrerás. E aconteceu que veio a primeira mordida, Eva e Adão, eles desobedecem a Deus. E queridos, e qual é o resultado dessa desobediência, desse ato de se apropriar desse fruto proibido? Então, Gênesis capítulo 13, o versículo 7, eu leio assim. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui está então a primeira experiência do homem depois do pecado. E essa experiência é a consciência de vergonha, a consciência de culpa, que faz com que o pecador tente esconder-se do Criador. E agora então, diante desse pecado, tanto Adão como Eva, eles ficam envergonhados e essa vergonha é relatada aqui na Bíblia como a questão da sua nudez. E agora eles se tornam fugitivos de Deus, e nós somos, de maneira geral, fugitivos cósmicos. Nós estamos sempre fugindo de Deus. E diante da vergonha da nudez, as primeiras ferramentas que foram criadas pelo homem foram as agulhas. E a primeira indústria é a indústria da roupa. E agora então, o casal, eles confeccionam com as folhas da figueira vestimentas para cobrir a sua nudez. Basta a gente tentar entender um pouquinho que o casal, na realidade, eles estavam revestidos da glória e da luz de Cristo, ou de Deus, antes do pecado. Não havia uma roupa especial, mas não havia também uma nudez, onde eles poderiam sentir vergonha, ou eles poderiam fugir diante da presença de alguém, ou de Deus. Mas agora, após o pecado, esse casal ele tem essa experiência de estarem envergonhados diante dessa nudez, e eles confeccionam então essas roupas provisórias inadequadas. E essa nudez que aparece no texto bíblico não é a nudez somente física, não é uma vergonha pelas partes íntimas. Na realidade, o que Deus está colocando para nós aqui é uma nudez da alma. E essa nudez é um temor
diante de Deus e diante também do futuro. Então, a vergonha e o sentimento de nudez que é experimentado por esse casal após a experiência do pecado é um sentimento de horror desesperador. E quando Deus, ele aparece e a voz de Deus é ouvida, então esse casal agora entra em pânico, em desespero, porque a presença de Deus não é bem-vinda. Queridos, quando nós olhamos para isso, nada é mais assustador para um pecador do que a presença de Deus. E muitas vezes, talvez essa seja uma das razões porque nós não gostamos de falar de santidade ou vivermos em santidade. Porque vivermos em santidade é contemplar verdadeiramente a situação de caos, de desespero que nós temos, revela completamente a nossa natureza. Eu me lembrei nesse momento da história de Naamã, momento em que ele teve que arrancar suas roupas, ele que era um herói, diante do seu filho, diante dos seus soldados, e ele teve que entrar nas águas sujas de um rio para se mergulhar. E ali estava a cura, mas no momento em que ele reconhece que o seu pecado e a sua situação também é revelada. E diante disso existe a restauração e existe o milagre. O próprio Davi, ele chegou a declarar, dizendo: para onde fugirei da presença de Deus? Para onde vou me esconder? Não tem como se esconder. A tentativa de Adão e Eva, nesse momento aqui, não era cobrir simplesmente a sua nudez íntima, que geralmente é isso que é retratado, mas é uma tentativa de criar uma cobertura. Eu não consigo nem descrever como é que seria essa cobertura. Entendeu? Ele andaria pelo jardim do Éden tentando esconder-se da face de Deus, como se ele tivesse um monte de folha em cima de si, porque ele sabia que a voz e a presença de Deus estava no jardim. É essa tentativa do pecador. Quando nós nos alimentamos de coisas que não são espirituais, quando nós passamos uma semana, quem sabe, devorando seriados, quando nós passamos uma semana, quem sabe, ouvindo músicas seculares, é claro que a presença de Deus aqui vai ser assustadora e nós não teremos nenhuma, vamos dizer assim, alegria de poder estar na casa de Deus. Por isso, queridos, eu quero lembrar de vocês que em 2003, nós tivemos a prisão de Saddam Hussein. Eu não sei quantos de vocês lembram dessa figura bem conhecida, né, na história e também aí no passado, um pouquinho remoto nosso. Ele foi preso em 2003. Foram 9 meses de buscas. Foram milhões gastos na tentativa de localizar o esconderijo de Saddam Hussein. E eles encontraram Saddam Hussein em um abrigo subterrâneo. E quando o encontraram, nada contra quem tem barba, né? Olhei para o Christian agora, né, Christian? Lembrei. Ele estava barbudo, do seu lado havia muitas armas, dinheiro espalhado em vários locais, um sistema elétrico precário, e ele estava com um semblante ausente. É como se não estivesse ali, como se não soubesse de nada, e assim ele foi capturado, nesse esconderijo. E eu pensei o seguinte: o homem pode tentar esconder-se nos lugares mais absurdos, e quando as pessoas querem, depois de uma busca incansável, consegue localizar. Mas jamais podemos nos esconder de Deus. E a tentativa daquele casal, com essa cobertura, era justamente esconder-se de Deus. A vida inteira, quando eu olhei para esses versos aqui, eu até fazia uma ilustração
da minha filha se escondendo, do Miguel se escondendo atrás de uma cortina assim transparente. Mas não é essa a intenção aqui de Adão e Eva, se escondendo atrás de algo assim transparente. Era uma tentativa real de fugir da presença de Deus. Dizer, Deus não vai me encontrar, porque mesmo que eu esteja no jardim, eu estou oculto aqui e Ele não vai conseguir me encontrar. Mas não tem como o homem fazer isso. Por isso, Deus, Ele vai ao encontro do ser humano, Deus, Ele vai para encontrar o ser humano, Deus vai para conversar com aquele casal. E quando Deus pergunta o porquê daquela intenção, daquelas roupas estranhas, eles dizem assim, é porque eu estava com medo e porque eu estava nu. Diante disso, eles dizem, eu me escondi. E aí Deus então diz, comeste da árvore que te ordenei para que não comesse? E eu quero convidar você agora para o verso 21. Capítulo 3, o versículo 21. Vejam que revelação nós temos na palavra de Deus. Eu fico admirado às vezes que é um texto tão comum para nós adventistas, mas ao mesmo tempo tem verdades tão profundas para nós. Porque o versículo 21 é a primeira ação do Evangelho. É as Escrituras registrando de maneira clara a primeira atitude de Deus para salvar o ser humano. A primeira ação de Deus indo a caminho do ser humano para resgatar e tirá-lo dessa situação. E o verso 21 diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Você já parou para imaginar isso? Deus, primeiramente, Ele cria o universo e pela sua voz, pela sua palavra, as coisas são criadas. Mas no momento que Deus vai criar Adão e Eva, o primeiro homem, Deus se abaixa, confecciona ali um boneco com argila e sopra o fôlego divino. E o homem passa a ser uma alma vivente. Agora, diante do pecado, o homem se torna um fugitivo de Deus e novamente esse Deus, ele se abaixa, animais são mortos e ele confecciona vestimentas para Adão e Eva. Você já imaginou essa situação? Desse Deus que desce ao encontro do ser humano, providenciando uma vestimenta. E novamente reforço aqui a ideia. Não é uma vestimenta, uma roupa, uma camisa, um calção, nada disso. É como se fosse um cobertor que Deus confecciona para esse casal. Porque assim eles estavam vestidos. E assim agora essa confecção desse vestuário não é porque eles estavam com frio, não é porque havia, quem sabe, insetos no Jardim do Éden, não é também por questão de moda, é para cobrir, porque agora eles estão sem a glória e a luz de Deus. Queridos, só a misericórdia de Deus, que tem nesse ato, o momento em que Deus desce e Deus confecciona essas roupas para esse casal. Esse é o primeiro ato de redenção, quando Deus se inclina para cobrir a vergonha das suas criaturas. Lá no dia da expiação, não da criação. Lembram do dia da expiação? Havia um tabernáculo, havia um santuário, e havia então todo o sistema de sacrifício, que era feito todos os dias, pela manhã e à tarde, mas uma vez por ano havia o dia da expiação. E nesse dia da expiação, era dramatizado ali a morte de um animal, e o sumo sacerdote então pegava esse sangue e ele entrava no lugar santíssimo. E ele se dirigia até a arca, e aonde havia uma tampa em cima dessa arca e querubins.
e o sangue cobria essa tampa, ou seja, o trono de Deus aqui na terra, que é a arca, era coberto pelo sangue daquele animal. Uma cobertura era feita. Ou seja, a intenção de Deus lá no Jardim do Éden e também no deserto, diante do tabernáculo e santuário, é que uma cobertura fosse feita em prol do pecador e ele alcançasse a misericórdia de Deus. Davi, ele foi exposto também ao seu pecado e à sua nudez. E diante desse pecado que ele cometeu, né, ali do adultério de Davi, ele clamou a Deus dizendo assim: ó Deus, sonda-me e me conhece-me. Vê se há algum caminho fraco em mim e purifica-me nos lugares secretos da minha alma. A misericórdia de Deus, esse também é o clamor de um santo que reconhece a sua culpa, que reconhece o seu erro e que reconhece a situação que está. Mas o que nós temos agora, queridos, diante desses relatos que nós estamos apresentando para vocês, não é só a nudez do indivíduo que peca e que perde a glória de Deus, e agora precisa ser coberto pela misericórdia e pela justiça de Cristo Jesus. Mas existe também uma vestimenta que é inadequada. É uma vestimenta que não cobre e é uma vestimenta inadequada. Porque o ser humano, no momento em que ele peca, ele não só está nu, mas também ele faz algo na tentativa de cobrir a sua nudez. E quando eu olho para Adão e Eva, eu vejo assim, será que eles eram tão assim tontinhos e bobinhos que eles não perceberam que aquelas folhas iriam murchar, secar e que a nudez deles seria revelada? Irmãos, é assustador. Eu fiz algumas cirurgias na minha vida e uma delas eu fiz aqui em Taquara. E eu vou dizer para você qual é a oração que eu fiz para que eu não encontrasse nenhuma enfermeira conhecida. Entendeu? E eu orei a Deus dizendo assim, tem que ser rápido. E quando terminou o procedimento e eu voltei da anestesia, irmãos, eu não queria enxergar ninguém que estava ali, de repente ministrando ou retirando, quem sabe, o soro ou algo assim. A vergonha de aparecer, quem sabe, em situações constrangedoras, faz com que a gente realmente entenda um pouquinho uma situação. Deus, ele cobre essa nudez. Deus, ele vem ao encontro do ser humano e diz, essas roupas também estão inadequadas. E eu quero convidar você para a gente tentar aprender um pouquinho o que são essas roupas inadequadas. Um livro chamado Zacarias. Zacarias quer dizer lembrar, ou aquele que lembra. Zacarias capítulo 3 e o versículo 3. Nós temos o relato aí de um sumo sacerdote. Esta é uma visão, e na descrição dessa visão, Zacarias capítulo 3, o versículo 3, esse sumo sacerdote, esse representante do remanescente de Deus, vejam só como é que a visão aqui descreve a figura de Josué. Porque a figura de Josué não é a figura somente de Josué. Ele está representando aqui o povo de Israel. Está representando todos nós. Vocês sabem que um sumo sacerdote, quando ele ministrava no templo, as suas roupas eram impecáveis, porque elas deveriam revelar a glória de Deus. Então eles cuidavam muito das suas vestimentas. E um sacerdote com roupas sujas, ele seria desaprovado da sua função e também diante de Deus. E vejam então o que diz aqui o capítulo 3, versículo 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. O fato de Josué estar diante do anjo é que ele estava a serviço, ministrando no santuário.
E no momento em que ele está ministrando no santuário, as suas roupas estão sujas. Mas não são as suas roupas comuns, é as suas roupas de exercício pastoral como sacerdote, representante do povo. E Deus, nesse momento, através dessa visão, está revelando que as roupas de Josué estão sujas. Sujas de quê? Não de comida. Não, quem sabe, de algo que ele esbarrou, mas de excrementos de animais. Agora você consegue imaginar, então, a cena. E quando Josué aparece dessa maneira, então aparece também um acusador. Quem é o acusador? O inimigo, Satanás. E qual é o papel de Satanás? E diante disso, Satanás diz claramente, e ele tem certeza de que o seu prejuízo vai ser aceito por Deus, porque ali está a prova de que aquele sacerdote era inadequado e que as suas roupas eram inadequadas. E aí existe uma acusação, mas o que o inimigo não contava é com a revelação de Deus, aonde Deus oferece para esse sumo sacerdote roupas finas, trajes finos, para que ele receba. Ou seja, queridos, quando nós entendemos o que foi representado lá no Gênesis, em toda a Bíblia, Deus está dizendo que nós estamos diante de uma situação de nudez, onde nós perdemos a glória de Deus, nós somos pecadores, e tudo aquilo que nós confeccionamos na tentativa de cobrir ou de alcançarmos a salvação, na realidade não passa de roupas sujas. E que nós precisamos de um milagre. E esse milagre é Deus novamente vestindo o seu povo com vestes santas, nupciais. E nós temos também no Novo Testamento a história de uma festa de casamento feita por um rei. E essa história acontece no livro de Mateus. E depois também aparece em outro evangelho. Mas em Mateus nós encontramos ali um relato de que os convidados, eles são aguardados e foram convidados de maneira antecipada para a festa. Mas quando chega o dia da festa, eles recebem um lembrete do convite. E eles ignoram o lembrete do convite. E eles ficam furiosos. O rei então recebe o retorno daqueles convidados, porque eles estavam fazendo outras coisas seculares e que não queriam atender o convite do rei. Novamente o convite é refeito e agora eles ficam furiosos, maltratam e rejeitam completamente os emissários. Só que a festa vai acontecer. E se você conhece um pouco da história, sabe que os emissários são enviados a convidar todas e qualquer pessoas. E eu acho interessante essa expressão, porque às vezes nós saímos para pregar o evangelho e nós alcançamos pessoas que têm entendimento daquilo que estão recebendo. E existem algumas pessoas que recebem o evangelho, que você olha assim para ele, e eles não estão entendendo nada. Mas quando você faz o convite, eles aceitam. E vêm para a igreja, e participam do reino de Deus. Algumas pessoas que foram encontradas pelo caminho e nas encruzilhadas, são pessoas que sabem o que o convite representa, outros não têm nem noção, e outros estão indo porque todos estão indo. Mas independente disso, aqueles que aceitam um convite para a festa, entram na festa. Mas diante do banquete do rei, o rei entra e naquele momento ele percebe que existe uma pessoa que está ali, vestida, mas a sua veste está inadequada. Qual é o problema de estar vestido em uma festa de casamento? É que nessa festa, essas pessoas receberam
as vestes para estarem ali. E este homem rejeitou essas vestes. De repente, porque a sua roupa, no seu conceito, era melhor. De repente, porque o rei não tinha bom gosto. E ele arranjou as suas desculpas. O fato que ele é encontrado dentro da festa sem as vestes. E queridos, e diante disso, nós escutamos aquela expressão: muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas eu quero dizer para vocês que todos aqueles que são chamados e que estão vestidos com as vestes de Cristo são aceitos. Independente se o indivíduo às vezes nem entendeu, a misericórdia de Deus, ela alcança o coração das pessoas e ela vai transformando o coração das pessoas. Eu, como pastor, tive algumas experiências na minha vida de batizar alguns louquinhos. Louquinhos no sentido mesmo do indivíduo não ter o funcionamento do cérebro de maneira adequada. Mas muitos desses que eu me lembro eram fiéis membros da igreja adventista e descansaram nessa esperança. Então, às vezes é o seguinte, algumas pessoas sãs erram o caminho e são endurecidos com o tempo. E outras pessoas que não têm tanto discernimento acabam compreendendo essa verdade maravilhosa. Porque o evangelho tem esse poder de transformar. Porque essa cobertura que Deus oferece é para todos. Para todas as pessoas. Pessoas inadequadas, pessoas que são do segundo chamado. Todos nós que estamos aqui e os que estão nos ouvindo são pessoas desse segundo convite. Você já parou para pensar nisso? Nenhum de nós aqui tem assim um sangue nobre para dizer, olha, o rei convidou você porque você é nobre. Todos nós somos pessoas do segundo chamado, que fomos encontrados nos diversos lugares e aceitamos o chamado. Sabe, queridos, essa é a beleza do evangelho. E esse é um dos medicamentos, dos remédios, que Deus prescreve para quem? Para a igreja de Laodiceia. Essa necessidade que nós temos como povo de Deus de compreender que nós somos salvos e somos vestidos pela justiça de Cristo. Lá no Jardim do Éden, Deus confeccionou veste para os seus filhos. E aí, Deus destruiu o mundo com um dilúvio. E aquele que pregou durante 120 anos, depois que as águas abaixaram, ele plantou vinhas. E ele experimentou, de maneira fermentada, o fruto da vinde. E ele ficou embriagado. E vocês sabem o que aconteceu? Ele agora aparece nu. E ele deita, entra na sua tenda nu, e o seu filho cão vê. E no livro de Levítico, existe uma descrição que diz assim que o fato de você conhecer a nudez é como se você tivesse um ato sexual. E algumas pessoas vão por essa linha dizendo que cão, de repente, tinha ali algumas práticas homossexuais. Mas eu não acredito nisso. O que eu acredito? Que naquele momento, cão, ele visualizou o pai, ele zombou do pai, ele poderia ter feito o quê? Coberto o pai. Ele não fez isso. Quem é que acusou Josué? Quem é que produz esse sentimento de indignidade no ser humano? Satanás e o pecado. Mas aparecem então outros filhos de Noé. E esses sim, fazem aqui o papel que Cristo faz na nossa vida. Que é pegar uma coberta, um cobertor e cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez. Vejam que lá no Éden existe o relato de nudez. Posterior à experiência do dilúvio também existe a experiência da nudez. E se você lembrar, lá na cruz, Jesus Cristo estava pendurado entre o céu e a terra, sofrendo por cada um de nós a agonia da cruz, a maldição da cruz. E naquele momento, soldados estavam ali,
repartindo e lançando sorte para quem ficaria com as roupas de Cristo Jesus. Ele estava completamente nu, entre o céu e a terra, experimentando uma vergonha que é produzida pelo pecado. E essa vergonha, essa experiência de Jesus, ele assumiu em nosso lugar, para que eu e você, hoje, possamos ser cobertos pela justiça, pelo manto de Cristo Jesus. Queridos, essa é a mensagem que nós precisamos não pregar, mas viver. É um desafio isso para nós, porque a nossa mente, a nossa capacidade de julgar, de condenar, de querer gerenciar a nossa vida espiritual, de fabricar as nossas vestes, é algo tentador. E a irmã White declara claramente que o assunto da justificação pela fé, ele precisa ser experimentado, e poucas pessoas realmente conhecem na experiência e vivem esse revestimento e aceitam a justiça de Cristo. Nós temos uma luta, por isso nós temos que clamar a Deus misericórdia, suplicar a Deus, Senhor, quebrante o nosso coração, mude a nossa vida, para que nós possamos deixar de fabricar as nossas confecções, que não servem de nada, que são inadequadas, mas que nós possamos receber a justiça e o ato de Cristo Jesus. Que você possa orar todos os dias e você possa suplicar, dizer, Senhor, me revista da sua justiça. Que essa seja a minha e a sua oração. Que Deus nos abençoe. Amém.